BMC News. Informação que gera valor. A BMC News chegou ao Profit. São 12 horas de programação ao vivo e um feed com as principais notícias do mercado financeiro, diretamente na plataforma desktop e mobile, otimizando ainda mais a sua tomada de decisão. Confira agora mesmo no Profit. Muito bom dia, investidor! Bom dia, investidora! Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 14 de fevereiro. E a semana começa com os investidores de olho nos movimentos que vêm lá de fora. A escalada da tensão entre Rússia e Estados Unidos tem mexido com o humor do mercado. Na sexta-feira, as notícias da Casa Branca davam a entender de que a Rússia estava na iminência de invadir a Ucrânia e os reflexos foram imediatos. A Bolsa Brasileira, que estava com sinais consistentes de alta, reduziu os ganhos a quase zero. Dos quase 115 mil pontos, otimismo, a Bolsa acabou fechando numa alta de apenas 0,18%, como a gente pode ver nos números aqui, aos 113.572 pontos. As ações que mais performaram foram Itaú, depois de fortes e sólidos resultados, subiu 5,91%, Petrobras subiu 4,49%, PetroRio subiu 4,24%, sustentados aí nessa possibilidade de alta nos preços do petróleo, justamente por conta aí de toda essa questão geopolítica lá no leste europeu. Itaúsa, também na esteira ali de Itaú, acabou subindo 4,26% também. Entre as maiores baixas, a gente vê Usiminas, que caiu 7,45%, justamente também por conta aí de resultados, e a gente vê ações de varejistas, né, caindo 8,5%, Magazine Luiza e Via caindo 5,07%. Também Azul, né, nesse movimento aí de tensão internacional, de questões de restrições, questões de possível, né, beligerância, possível guerra, as ações da Azul também sofreram uma queda. E aí o clima de tensão se estendeu ao longo do fim de semana também. Vladimir Putin e Joe Biden se falaram por quase uma hora pelo telefone no último sábado, mas a conversa não rendeu tantos frutos assim como era esperado. Biden foi enfático lá, conversando com o presidente russo. Ele falou que possivelmente vão ter sanções bastante pesadas caso a Rússia faça algum movimento contra a Ucrânia, né? E aí a gente percebe também que essa conversa, né, poderia ter tido um caminho um pouco mais diplomático, poderia ter uma saída um pouco mais tranquila, só que aí não foi isso que aconteceu. Mas, por outro lado, Vladimir Putin também conversou com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele disse que não tem a intenção de invadir a Ucrânia e que os alertas dos Estados Unidos não passam de especulação e histeria. Os Estados Unidos, inclusive, já trabalham até com um prazo, né? Eles acreditam que a Rússia vá sim fazer algum tipo de intervenção na Ucrânia e isso pode acontecer, inclusive, antes do fim da Olimpíada de Inverno na China. Isso acontece aí no próximo fim de semana, né? Tem algumas conversas, inclusive a Rússia, né? Chanceleres da Rússia vão bater um papo, né, com outros
chanceleres da Europa, também da Bielorrússia, da própria Ucrânia, da Alemanha, enfim, estão rolando, né, uma série de conversas aí para ver se acabam chegando a algum tipo de denominador comum. E aí, no clima de cautela, foram as empresas asiáticas, as bolsas asiáticas, que fecharam no negativo nessa segunda-feira. Dá uma olhada aqui, olha só, o índice Xangai perdeu 0,98%, Hong Kong caiu 1,41%, e a maior queda, o maior tombo foi no Nikkei, foi lá no índice japonês, que caiu 2,23%. Além de toda essa questão de cautela mundial, cautela por conta da geopolítica, também o minério de ferro acabou despencando 7% nessa madrugada lá na China, e aí isso acabou trazendo bastante consequências, e a gente vai ver, claro, como que isso acaba se desenrolando, como isso acaba afetando as empresas aqui no Brasil, principalmente mineração e siderurgia, que acabam sendo bastante influenciadas por toda essa questão. Na Europa, os preços de gás natural e eletricidade saltaram mais de 10% depois dessas notícias aí de invasão iminente da Rússia lá na Ucrânia. Essa escalada corre o risco de piorar ainda mais a crise energética pela qual passa a Europa, potencialmente atingindo aí suprimentos de gás e petróleo e também elevando o risco de apagões lá na Europa. A Rússia é a principal fonte de gás natural da Europa, com cerca de 1/3 das suas exportações, fluindo através de gasodutos ucranianos. E as instalações de armazenamento da Europa já estão acabando com preços 4 vezes mais altos do que o normal para essa época do ano. E além, claro, de toda essa tensão geopolítica, os investidores internacionais também monitoram a questão da política monetária nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos tem toda essa questão dos atores do mercado, né, dos especialistas, já precificando uma alta de 0,5 ponto percentual na reunião de março, né, na taxa de juros na reunião de março. Então, isso a gente consegue perceber que está, sim, também ditando o ritmo das ações. Lá na zona do euro, as ações estão sofrendo aí um pouco mais, né, do que a gente viu nas bolsas asiáticas. Olha só como que estão operando as bolsas nesse momento. DAX na Alemanha está caindo 3,17%, CAC na França caindo 3,57%, FTSE no Reino Unido caindo 1,06%, o índice Eurostoxx despencando também 3,45%. Os números da Europa mostram aí toda essa aversão ao risco. Nos Estados Unidos, os futuros seguem nesse mesmo contexto. Olha só, o Dow Jones, futuro Dow Jones caindo 0,78%, o S&P caindo 0,9%, e a Nasdaq também caindo 1,13%. As bolsas mundiais meio azedas nessa manhã, as bolsas mundiais sofrendo aí com toda essa questão, com toda essa possibilidade de uma beligerância um pouco mais elevada, um tom mais elevado, uma escalada, né? A gente vê tropas russas se movimentando na Bielorrússia, em Belarus, na verdade, fazendo também movimentações na fronteira, a Rússia deslocando homens, deslocando armamento, deslocando também equipamentos, né, tanques, enfim, uma série de coisas demonstrando aí que está sim preparada para qualquer tipo de conflito, qualquer coisa nessa situação. Bom, e aí, agora o Marco Saravalli vai trazer para a gente o tom do mercado nessa segunda-feira. Conta aí pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, né, um tom de cautela com os mercados acompanhando as possíveis tensões, né, entre Rússia e Ucrânia. Esse foi um dos principais assuntos do final de semana, e agora a gente tem um viés de queda, né, um viés realmente de cautela nessa segunda-feira, esperando o desdobramento, né, os possíveis desdobramentos em relação a esse tema. Por hora, o petróleo já vai buscando um patamar ali próximo de quase $95, um pouquinho abaixo, né, mas já se valorizou
ao longo do final da semana passada e se mantém num patamar bastante elevado, né? Aquilo que a gente vinha falando é se aproximar do patamar de $100, que pode ser ruim, né? Lógico, para a inflação, pressão aí de custos, mas isso pode ser bom também para o nosso Ibovespa, principalmente para a Petrobras e outras ações do setor. Então, a gente pode ser que tenha bom desempenho desses ativos na segunda-feira, mas realmente o tom é de cautela e deve prevalecer também aqui na nossa B3. Por outro lado, a gente tem os balanços corporativos que têm vindo bons, de certa forma. Hoje a gente tem alguns bancos, né, setor financeiro terminando, né, os grandes bancos terminando a sua publicação. Depois do resultado do Itaú, alguns bancos devem ser bem recebidos com bons resultados, boas expectativas para o ano, tá bom? Lembrando que nessa semana a gente tem uma agenda política particularmente importante que deve ser acompanhada em relação principalmente ao ponto da PEC dos combustíveis. Isso pode realmente movimentar os mercados por aqui. Além disso, a gente tem uma agenda econômica bastante relevante, mas hoje particularmente uma agenda bastante fraca, bastante reduzida. Tá certo, pessoal? Tenham todos uma ótima semana e já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marcos Saravalli. Olha, aqui no Brasil, 2 propostas devem ser votadas amanhã lá no Senado. Uma delas envolve a criação de uma conta de compensação com o uso dos dividendos pagos pela Petrobras para a União, com a criação de um imposto sobre a exportação do petróleo bruto. Já outra proposta fixa um novo modelo de cobrança para o ICMS, com liberdade dos governadores definirem aí qual vai ser a alíquota inicial, incluindo a possibilidade de redução dos impostos federais sobre o diesel. O risco fiscal está no radar dos investidores, está todo mundo de olho, né, com essas questões. Também está no radar da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, justamente que vê um aumento nos gastos públicos, podendo chegar aí na casa dos 200 bilhões de reais, dependendo das propostas aprovadas. Não necessariamente gastos públicos, mas a gente percebe que as renúncias fiscais feitas com PEC dos combustíveis, feitas de repente com isenção de IPI ou redução de IPI, como proposto pela equipe econômica, né? Se falava ali cerca de 50%, depois 25%, agora chega o ministro Paulo Guedes falando na casa dos 10%, né, do IPI, então isso acaba trazendo aí essa aflição, né, dos investidores por conta aí de risco fiscal. Risco fiscal que inclusive já está na pauta, já foi bastante discutida e ratificada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na semana passada, quando ele participou de um evento, né? Tanto o diretor Bruno Serra quanto o Roberto Campos Neto falaram sobre essa questão do risco fiscal, da escalada do risco fiscal e da possibilidade dessa problemática se estender aí até os próximos anos. E aí hoje também, a gente falando de Banco Central, né? Hoje saiu o Boletim Focus, né, aquele relatório que o Banco Central faz uma pesquisa ali com os atores do mercado para saber as projeções para os principais indicadores. No relatório de hoje, mais uma alta na projeção de inflação. Para esse ano, o IPCA subiu de 5,44% para 5,5%, cada vez se desviando mais ali do teto da meta. Para o ano que vem, segue em 3,5% a projeção de inflação. A Selic para esse ano também subiu, passou de 11,75% para 12,25%, os mercados já reprecificando, né, aquelas falas da semana passada, quando tanto o Bruno Serra quanto o Roberto Campos Neto falando aí que de possíveis altas nas próximas reuniões, né, então já estão pensando aí tanto março, maio e junho, né, as reuniões tendo elevações na taxa de juros, não só o Focus, né, trazendo 12,25, mas alguns atores, algumas casas, né, do mercado trazendo aí a Selic cerca de 12,5 até 12,75. O Itaú mesmo reprecificou para 12,75 a perspectiva de Selic nesse ano de 2022. E aí no relatório Focus também o PIB em 2022 segue aí, mantém a perspectiva de uma alta de 0,3%, e o dólar teve um recuo aí, saiu de R$ 5,60 para R$ 5,58, essa é a perspectiva do mercado. Deixa eu trazer o Marcos Saravalli de novo, né? Porque o Marcos Saravalli agora ele comenta pra gente esse gráfico, o gráfico do dia com fluxo de entrada de recursos aí
na Bolsa. Então conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente consegue ver o movimento de entrada de recursos na Bolsa, né, em ações ao redor do mundo. Primeiro, o movimento que a gente precisa ver é que desde maio de 2021, a gente teve todos os meses com entrada de recursos, nenhum mês negativo, né? Alguns meses um pouco mais fortes, outros não tanto assim, mas todos os meses com entrada líquida de recursos em ações ao redor do mundo. Segunda informação que a gente consegue ver ali nos meses de janeiro e fevereiro, o mundo todo, né, aumentando suas posições em renda variável, né? Então, caso você tenha reduzido sua posição, você foi contra, né, o movimento mundial, né? O mundo todo aumentou sua posição e não comprou bonds, não comprou outros títulos, como a gente consegue ver ali na linha um pouquinho mais escura, né? Esse movimento a gente acredita que deva prevalecer ao longo das próximas semanas, né? Isso também tem ajudado muito, né, o Brasil, né? Quase todos os dias uma entrada de recursos muito forte aqui no Brasil de investidores estrangeiros. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve aqui na BMC News. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Vamos então agora chamar o Guga Almeida para esse nosso bate-papo de segunda-feira, trazendo aí as perspectivas, as projeções do Guga, as análises do Guga Almeida. Muito bom dia, Guga. Bem-vindo aí nessa segunda-feira. Tudo em ordem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Tudo em ordem por aqui, né, com a gente. Mas nas bolsas mundiais as coisas parecem estar fora da ordem, né? Tá tudo caindo, Guga Almeida. Como é que você tá olhando aí esse movimento de aversão ao risco, né? Petróleo subindo, gás subindo, eletricidade subindo, minério caindo, enfim, o mundo parece que está só de olho lá no conflito no leste europeu e reprecificando os ativos, reprecificando as estratégias aí em relação aos investimentos, hein, Guga? Pois é, né, Felipe? A gente começa a se dar conta de que, de fato, poucos entendem ou poucos sabem o que, de fato, o mercado vai fazer ou como é que vai se desenvolver. Estava comentando contigo antes, né, que me chamava a atenção quando começou o assunto sobre Rússia e Ucrânia. Poucos apostavam que esse assunto iria continuar por um período de tempo maior, né? E conforme vai passando o tempo, a gente percebe que os impactos, principalmente no preço da commodity petróleo e gás natural, vem gerando um problema inflacionário. Talvez essa possa até mesmo ser a guerra, uma guerra psicológica que faça com que os mercados balancem muito num momento de alta fragilidade das economias no mundo como um todo. Então tem que conseguir enxergar isso por um ângulo diferente, tem que entender que o preço de equilíbrio dos mercados eles vão mudando ao longo do tempo e vão sofrendo impactos com todos esses movimentos, por isso que o investidor tem que ser estratégico, por isso que o investidor tem que ter uma percepção macro, tem que ter uma estratégia técnica, para que possa combinar as duas coisas e surfar tendências e não ser impactado negativamente pelos seus vieses, porque o que mais se tem é viés. Eu tenho vieses, tu tem vieses, todos os investidores têm vieses e não tem nada de errado em ter vieses, mas a gente tem que entender que ao mesmo tempo que os nossos vieses nos potencializam, também ele nos fragiliza, ele é o que nos fragiliza e tem capacidade de fazer com que a gente perca uma quantidade expressiva de capital se nós não respeitarmos que nós somos falhos. Tá? No momento, Felipe, o que eu estou enxergando aqui para a nossa bolsa, né? Se nós olharmos aqui para esse momento, nós continuamos parados nessa região dos 113 mil pontos. Tá? Ao meu ver, é a região mais importante, né? Eu já vinha conversando desde o início do ano, final do ano passado, quando nós estávamos aqui no período ali da última semana, pré-Natal e Ano Novo, eu já vinha falando sobre essa região dos 113 mil pontos. O mercado ali foi lá buscar as mínimas, fechar uma estrutura e subiu. Imaginava que poderia ser entre 111.500, 113 mil pontos, é onde a gente está balançando. Movimentos intradiários
até se consegue ter uma percepção de que em um curto espaço de tempo pode ir um pouco acima, né? Mas depois volta, como foi o caso de sexta-feira. A gente precisa de alguma coisa muito positiva nos mercados para jogar a bolsa em 125 mil pontos. Né? Porque o preço ele precisa ganhar força, se manter, fechar próximo das máximas e não devolver ao longo do dia. Quando o mercado ele devolve ao longo do dia, mostra que tem uma quantidade de participantes, né, dispostos a vender, e aqueles participantes que estão dispostos a comprar já não se permitem continuar comprando nesses patamares de preço acima do patamar de preço que a gente está agora. Tá? Então, é como se de fato o mercado tivesse encontrado, né, um ponto de equilíbrio dentro de todas as variáveis que nós temos agora no presente, certo? Tem que ficar atento que a correção do minério de ferro hoje vai, né, impactar na cotação da Vale, tem espaço para correção, não sei se a gente vai olhar aqui no pre-market ou não em algum momento, mas o que me chama a atenção aqui no curto prazo, tá, Felipe, quando eu olho para os meus indicadores nessa região de preço, é o seguinte: nós já tivemos a primeira etapa de queda, tá, que foram aqui 3 dias, uma primeira correção, que corrigiu 25% de toda essa alta aqui, tá? O mercado tenta continuar subindo, mas olha como é que já está o comportamento aqui dos meus indicadores, né? Mostra que o mercado ele está muito alinhado com o momento que está agora, como se o preço estivesse próximo à média, vamos assim dizer. Tá? Então o mercado está num ponto de equilíbrio. Então a tendência ela está num patamar de preço, onde o mindset está nesse patamar de preço e começa já a apresentar uma certa fragilidade. Tá? Então, se de fato vier alguma evidência que estimule o mercado a ter uma correção, tá, um pouco mais de um pouco mais forte, o mercado vai cair, tá, com uma intensidade para voltar pelo menos a 107 mil pontos, podendo voltar aqui para a região dos 101 mil pontos. Tá? Então, enxergando, olhando para cá, imaginar que tu saia de 113, 115, que é o que estava, e caia até 107 mil pontos, estamos falando aqui de uma queda em torno de 5,5%, 6%. Seria aí uma semana, né, mais negativa, uma semana mais temorosa do mercado. Então, eu estou nessa observação, né? Estou com esse olhar aqui. Olha, eu tenho um espaço para uma correção um pouco mais forte. Infelizmente, essa correção mínima, ela volta para os patamares de preço que estava trabalhando ali na metade de dezembro, certo? Uhum. Volta para dentro daquele patamar de preço e aciona novamente um ambiente de desconforto, né? Quando nós olhamos para os índices lá fora, né, eles estão muito próximos das suas mínimas desse ano. Né? Então, gera um certo desconforto de curto prazo. Tá? O que eu estou enxergando para o movimento intradiário, Felipe? O que eu enxergo aqui para o movimento intradiário aqui? Para que nós possamos também entender. O que tem aqui de cenário? Tá? De alta e cenário de baixa. Tá? Começando aqui pelo cenário... vou começar aqui olhando o cenário de baixa. Tá? E aí me chama a atenção, eu queria... Sempre tento deixar algum ensinamento aqui para o nosso telespectador. Tá? Notem como teve uma mudança de comportamento aqui nesse período que foi do meio-dia e meia, tá? Meio-dia e meia do dia 11, sexta-feira, tá? Até... Opa, sexta-feira não, dia 11, né? Até as 3h20 da tarde. O mercado não conseguiu continuar na mesma intensidade que tinha os movimentos anteriormente de alta, que mostrava, de fato, uma fragilidade, né, na continuidade do movimento. O mercado inverteu, né, corrigiu, certo? E corrigiu com bastante força, devolvendo aqui todas as duas intensidades de alta que nós tivemos. Tá? Então, olhando por este ângulo, tá, o que nós podemos esperar de queda para o mercado? Tá? Para tentar entender aqui, o que uma queda no mercado poderia levar agora no curto prazo para que nível de preço? Tá? Para a gente poder entender aqui. Ó, uma queda no mercado, dessa condição que nós estamos aqui agora, tá, teria condições de voltar aqui a 112 mil pontos, acredito eu. Tá? Uma queda mínima seria para 112, 111, 350, e no pior dos mundos, pior dos cenários, voltar aqui para 110, 250. Tá? Então esse seria o meu cenário negativo, olhando para uma fotografia dessa semana. Tá? Podemos atualizar amanhã, dependendo do comportamento que o mercado tiver. Tá? Então esse aqui é o meu cenário de baixa. Meu cenário de alta, Felipe, tá? Havendo algum estímulo positivo, mas olhando para a Nasdaq caindo 1,14 agora no pré-market,
né, S&P caindo 0,80 e o Dow Jones caindo 0,70, né, me parece que o índice está caindo até pouquinho. E tem por que isso está acontecendo assim. Tá? Porque, na verdade, quem está operando o nosso mercado é o investidor estrangeiro. Então, a gente vai estar com uma movimentação mais intensa no Ibovespa quando? Né? Quando a nossa bolsa estiver aberta e quando nós estivermos nos aproximando da abertura do mercado lá fora. Tá? Então, por enquanto, quem opera Brasil, quem opera e negocia com mais força que o Brasil, está sendo o investidor estrangeiro, por isso também que a gente não está com tanto impacto aqui nessa abertura do nosso mercado. Isso vai começar a se intensificar conforme o dia for passando no dia de hoje. Tá? Então, olhando aqui uma possibilidade de alta, o que eu estou enxergando é o seguinte, nós estamos aqui com 38% de repique dentro deste movimento, então as minhas projeções são 114.300, certo? A 114.600, acredito que esse vai ser se houver um movimento positivo agora, na parte da manhã, vai ser para voltar para esse patamar de preço, e o melhor cenário, até então, né, na minha fotografia com que eu tenho de dados para agora, seria 115.250, tá? Para alta, Felipe, eu estou utilizando essa base aqui como referência, tá? Que é esse movimento que está marcado aqui para vocês em cinza. Maravilha. Ô Guga, você comentou um pouquinho antes aí, né, falando de Vale, principalmente por conta da movimentação de forte baixa, né, que teve essa madrugada lá na China do minério de ferro. Vamos dar uma olhadinha então em Vale, saber o que pode repercutir aí essa queda no minério de ferro? Claro, vamos sim. Felipe, o meu cenário mega positivo de Vale, tá, era para buscar os R$ 98 aqui. Tá? Eu já estava com esse olhar desde, para ser bem sincero, desde o dia 22 de novembro. Tá? Estou olhando para Vale com essa possibilidade de chegar em 98. O que acontece? Tá? Se nós olharmos para essa correção que nós tivemos aqui entre o dia 19 de janeiro e 31 de janeiro, tá? Esse período aqui de baixa, ele quebrou um pouco a inércia que nós estávamos para ir para 98. Tá? E aí Vale, nesse último rally, chegou de fato, tá? Numa certa projeção de 100% em relação a esse último movimento que nós tivemos entre os dias 29 de fevereiro e o dia 19 de janeiro. Tá? Então é como se nós tivéssemos visto aqui Vale encontrar um ponto de equilíbrio. Tá? Então, acaba que a projeção era aqui 98 e surge uma projeção intermediária aqui nessa região dos 94, 93, 75, 94 reais. Né? Então é como se for ali é bônus porque continua uma inércia e o mercado vai buscar um patamar mais acima. Né? Então é como uma atualização da análise quando a gente olha lá para segunda quinzena de novembro de 2021, né? 19, 20 de novembro de 2021. Tá? Então, de fato, aqui existe um espaço para um ajuste. Se nós formos olhar dentro do contexto todo, o que nós temos como figura que dá para projetar o movimento de queda? É a mesma intensidade que nós tivemos de queda nesse período aqui que eu marquei para vocês, né? Entre os dias 19 de janeiro e 31 de janeiro. Então, se eu projetar aqui esse movimento, seria a possibilidade para voltar Vale até 86,25. Tá? Então, tentando entender aqui, olha, nós já tivemos um período de intensidade de queda de Vale, né, que foi esse período. Essa intensidade teve uma certa amplitude. Se eu projeto essa amplitude, eu enxergo essa movimentação voltando para cá. O que tem de legal? Tá? Ela não volta para esses patamares ainda que estava de preço, né, ali do dia 11 de outubro de 2021, tá? Então não volta para esse nível mais intenso de queda, né? Seria uma primeira correção, o que ainda traria uma certa expectativa de que pode continuar subindo. Tá? Mas foi um retorno magnífico, né? O retorno que nós tivemos aqui de Vale, se nós compararmos que saiu aqui de R$ 62 e voltou para 94, né? Foi um belíssimo do movimento, né? Muitos falavam de Vale, todo mundo queria Vale quando estava aqui, em R$ 106. Quando o Vale caiu, todo mundo que falava que era para comprar aqui Vale a 106, ficou quietinho, né? Perdeu essa janela de oportunidade que se teve de alta de 50% da cotação da empresa. Então chega num ponto que, de fato, né, é normal voltar a ter volatilidade
voltar a questionar as movimentações de baixa, assim como se teve ali no dia 19 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Então, a expectativa de uma movimentação ainda saudável seria voltar até R$ 86,25. Fechou. Maravilha, então, Guga. Valeu pelas análises aí. Ótima semana para você. Boa segunda-feira, bons negócios. E mais tarde tem Insights, né? 6 horas, Guga Almeida voltando na programação da BMC News. É isso aí. Convidando todo mundo para o programa Insights hoje à noite. Vou bater um papo com o Roberto Campos e com a Marta Matsura sobre... Mas não é o Campos Neto, não, né? Não. Vamos falar sobre o impacto da inflação nos mercados internacionais e um pouquinho do time que nós estamos vendo agora no mercado. Vai ser um bate-papo bacana, como toda segunda-feira. Estou convidando todo mundo para participar. Imperdível. Valeu, Guga. Abraço para você. Abraço, tchau. Tchau. Valeu, esse foi o Guga Almeida aqui trazendo sua visão, sua análise para empresas, para o Ibovespa, os movimentos do mercado nessa segunda-feira. Segunda-feira que as bolsas internacionais estão simplesmente no vermelho. E no vermelho também está Paula Moraes, que já está chegando aqui com o BMC News. A Paula, ela tem a visão além do alcance. Na sexta-feira, as bolsas estavam subindo, ela veio de verde. Hoje as bolsas caindo, ela veio de vermelho. Paula tá sempre um passo à frente de todo mundo. Eu Bom consulto dia. minha bola de cristal lá em casa antes de me trocar, sabe, Felipe? Já para ver, assim, qual a roupa que eu coloco para ficar em sintonia com o mercado. Brincadeira, gente, juro que eu não fiz de propósito. É que assim, eu vou combinar, um dia vem de vermelho para compra, no dia seguinte eu venho de verde, aí o pessoal realiza e faz um lucro. Fechou. Obrigada, Fê. Beijo para você. Tchau. Tchau, bom dia. Até mais tarde.